Quais são as vantagens do Tesouro Direto? Eu listei algumas para a gente falar, mas vamos começar falando sobre a taxa de administração. A taxa de administração costuma ser muito baixa. Não que ela seja a mais baixa de todas as aplicações, mas quando você vai comparar com os investimentos tradicionais, realmente o custo é muito baixo. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre quais são as taxas do Tesouro, mas saiba que elas são das mais baixas no mercado, porque basicamente você tem pouco intermediário, tá? E justamente falando de intermediário, com o Tesouro, né, você tem outro benefício, você não precisa ter outros intermediários. Então, quando você investe em um fundo de investimentos, o fundo de investimentos vai comprar títulos públicos, né? Vai investir através do Tesouro Direto. Então tem você, um fundo e um título, né? Quando você usa o Tesouro Direto, você tira um intermediário. Então esse é um benefício, porque se você tiver um intermediário a menos, você corta um custo aqui na cadeia. E se você corta um custo, você aumenta a sua rentabilidade. E quando você está olhando para o longo prazo, essa diferença é muito alta, né? Então, tem algumas planilhas até no meu blog, se você quiser dar uma olhadinha depois, em que você consegue comparar a diferença de 0,1% ao mês de rentabilidade. E a diferença é gritante, é coisa de milhão em 30, 20 anos, né? Mas vamos lá. No Tesouro, você também tem autonomia de decidir, porque você não precisa seguir uma estratégia de investimentos pré-moldada, por exemplo, ou você não precisa ter um único tipo de investimento, né? No Tesouro, você consegue investir pré-fixando, você consegue atrelar ele à inflação, você consegue deixar ele pós-fixado. Não se preocupa, são termos técnicos, mas o que você precisa saber é que você tem autonomia para investir da forma que você quiser, tá? Então, se você tiver conhecimento, você vai conseguir tirar proveito disso, tá? Então, pelo fato de o Tesouro ser uma plataforma que te possibilita ter autonomia, se você for um investidor consciente, você consegue rentabilizar mais o seu patrimônio, tá? Vamos lá, rentabilidade. A rentabilidade do Tesouro, ela é historicamente maior do que todas as aplicações no Brasil. Então, óbvio, se você for comparar com uma poupança, é absurda a diferença. Assim, não sei nem se dá para considerar a poupança como uma aplicação. A poupança é o cofrinho, né? Mas enfim, a rentabilidade dos títulos públicos que você investe através do Tesouro, elas são muito altas, tá? Se você for comparar com ações no Brasil, a rentabilidade do Tesouro ficou infinitamente maior. Tudo bem que no passado mais recente as ações caíram muito, mas mesmo assim as ações precisariam subir muito, muito, muito mesmo, mais do que elas estão hoje, para chegar próximo do que o Tesouro está, né? Então, se você for comparar o Tesouro com um CDB de banco, com um fundo DI, com qualquer coisa assim, puxando um histórico, obviamente, se você for procurar, você vai achar algumas aplicações hoje que possam até pagar um pouco mais que o Tesouro. Mas, no geral, com um passado tão grande, o Tesouro tem a maior rentabilidade nos investimentos, tá? Então, essa é mais uma vantagem do Tesouro. Continuando ainda nas vantagens, tem um ponto legal, porque ele é muito acessível, né? Geralmente, um investimento muito bom, quando você chega no banco, o gerente geralmente oferece produtos bons a partir de R$300 mil de patrimônio, a partir de 1 milhão, a partir de 2 às vezes, né? Então, para você acessar um produto bom, você precisa ter um patrimônio alto. Então, um produto bom está diretamente ligado com o seu patrimônio total na instituição. No Tesouro Direto, não funciona dessa forma, né? Você consegue investir uma quantia muito baixa, tá? Você consegue investir a partir de 30, 50 reais no Tesouro Direto, por exemplo. Então, você consegue acessar isso, mesmo às vezes sem ter um grande patrimônio. Mas, digamos que um pequeno investidor e um grande investidor não terão muita diferenciação nesse quesito. Mas o fato de ele ser acessível não é bom só para o pequeno investidor. É bom também para o grande investidor, porque sempre que tiver alguma sobra de caixa, alguma coisa assim, você pode aplicar lá. Você não precisa deixar um dinheiro na conta ou em algum fundo pior, pelo fato de você ter menos patrimônio disponível, né? Então você tem R$1 milhão, caiu alguma coisa, sobrou R$500 na conta. Cara, investe esses R$500 no Tesouro. É simples, é fácil, você não precisa deixar muito dinheiro sobrando na conta. E dinheiro dormindo na conta dá dinheiro para o banco, né? Atrás do float e tudo mais, e não para o investidor, não para você, né? A não ser que você seja um banqueiro, né? Mas, vamos lá.
Outra coisa é o Tesouro, ele tem um fácil monitoramento e controle de tudo. Então você não vai depender de ninguém para te passar o resultado da sua carteira. Você mesmo tem acesso, você vai ter o seu login, sua senha, assim como você tem em qualquer lugar, e você consegue visualizar o quanto que você tem hoje de patrimônio, quanto que rendeu no mês passado, quanto que rendeu no último ano, o que você poderia fazer com o seu patrimônio, quais são as opções disponíveis. Você consegue acessar isso pelo celular, pelo computador, é fácil, então ele é simples, é isso que é legal. Eu gosto muito de coisas simples, né? Assim, eu acho que não precisa complicar o mercado financeiro. Afinal de contas, quem tenta complicar muitas vezes tem um conflito de interesse para que você não entenda exatamente o que está acontecendo. Mas o Tesouro é fácil de entender, tá? Óbvio, se você quiser entrar em um nível de profundidade maior, com mais complexidade, muito mais estratégia, ele vai virar complexo. Mas às vezes você não precisa disso, tá? Você vai entender daqui para frente o porquê você não precisa. Mas a mensagem que eu quero dizer é, ele é de simples acesso e ele é fácil de ser utilizado. Beleza? Vamos lá. Liquidez. Puta, não tem nada pior do que você ter patrimônio, você precisar de dinheiro e você não conseguir resgatar o seu investimento porque vai vencer daqui a um ano, daqui a 2, 3, alguma coisa assim. E no Tesouro, você consegue resgatar diariamente. Antigamente, você só conseguia resgatar uma vez por semana, às quartas-feiras. Só que agora você consegue resgatar todos os dias. E se você consegue resgatar todos os dias, a gente considera que você tem uma boa liquidez nessa aplicação. Mas não é porque você pode resgatar todo dia que você deve. Porque quando você for aplicar, você vai ter algumas opções de títulos para escolher, né? Alguns investimentos que você não tem nenhum pênalti, se você quiser resgatar diariamente, e alguns investimentos que você pode resgatar antes, mas se você resgata antes, você pode ser penalizado. Então você precisa investir de forma consciente. Mas o bacana é, você tem a liquidez caso dê alguma dor de barriga, tá? E isso é essencial, é mais uma das vantagens do Tesouro, tá? Putz, a portabilidade, você também poder migrar de instituição para instituição o seu patrimônio é um baita benefício. Imagina que hoje você tem uma conta em um banco grande e você simplesmente não gosta mais desse banco, por qualquer motivo, ou porque você não gostou do seu gerente, ou porque te cobraram alguma coisa errada, por qualquer motivo. Você teria, né, se você não estivesse falando de Tesouro, se você estivesse falando de outra aplicação aqui, você precisa resgatar essa aplicação, você precisa pagar imposto de renda, ter custos bancários, se complicar às vezes no imposto de renda. E depois disso você ainda precisa abrir uma conta em outro lugar, migrar os recursos para lá, negociar a taxa de novo, investir. Então tudo isso acaba se tornando um pouco complexo. E se você tivesse com o Tesouro, você não precisaria passar por tudo isso. Porque uma vez que você comprou esses títulos, você pode migrar eles de instituição para instituição sem custo nenhum. Esse título é seu, não é do banco, certo? Então você consegue migrar ele sem custo nenhum, fazendo o que a gente chama de portabilidade. Para fazer isso é simples, você só precisa preencher uma solicitação de transferência de valores mobiliários. Mas aí o seu assessor, o seu gerente, enfim, quem te atender vai conseguir te orientar melhor sobre isso, tá bom? Mas isso é simples, é primordial. Você tem a liberdade de escolha, tá? E essa é uma das principais coisas positivas do Tesouro. É essa liberdade que ele proporciona para você. Aqui também é legal. Outra vantagem, você pode pré-fixar o seu investimento. Então, se você quer uma taxa de 15% ao ano e hoje está em 15% ao ano, se essa taxa for boa para você, você pode pré-fixar essa taxa. Se você não quiser correr o risco da taxa de juros oscilar, você pode pós-fixar a sua taxa. Ou seja, você vai investir em algo que paga 100% da Selic, alguma coisa assim. Se você quiser garantir um poder de compra, um rendimento real todo ano, você vai conseguir. É só investir em um tesouro inflação. Então você pode alternar de acordo com o que mais te favoreça, tá? Ou na direção que você apostar mais. Tá? Então você pode escolher entre esse tipo de coisa. E para finalizar em relação aos benefícios, o conservadorismo do Tesouro é um ponto muito bom de se bater. Porque o Tesouro Direto, né, os títulos públicos, por teoria,
são os investimentos mais conservadores do Brasil, tá? Então, teoricamente, pode quebrar o que for antes. O último, né, na escala de default, na escala de quebradeira, digamos assim, é o Tesouro Direto. Então, por teoria, ele é o investimento mais seguro que você poderia fazer. Você está emprestando dinheiro para o governo. Tudo bem que com o que está acontecendo hoje talvez seja preocupante, mas mesmo assim, por teoria, você não precisa se preocupar, porque ele é o investimento mais conservador do Brasil, tá? Vamos lá. Eu separei aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que acontece quando você pré-fixa um investimento. Então, vamos lá. Primeiro, para que você pré-fixaria um investimento, né? Se você pré-fixar um investimento, o que significa isso? Significa que você travou a sua taxa de juros até um vencimento. Então imagina que hoje você entra na sua plataforma do Tesouro Direto e você acha lá um título, Tesouro Pré-fixado, pagando 15% ao ano, para 2020, tá? Se você investir nesse título hoje, você vai ter um rendimento de 15% ao ano até o vencimento, que seria 2020. Tá? Então você não vai ter surpresa nenhuma se você segurar o seu título. Tá? Só que você tem dois cenários aqui. O primeiro de todos é o seguinte: o que acontece no dia em que você aplica? Eu falei dois, mas a gente tem três. O que acontece no dia em que você aplica? Primeiro, você não tem rendimento nenhum, porque você acabou de aplicar, mas você pré-fixou uma taxa, certo? Segunda coisa que você deve saber: se você segurar esse investimento até o vencimento, você vai ter uma rentabilidade já esperada. Você já consegue calcular qual é essa rentabilidade. E terceiro ponto, se você resgatar esse título antes do vencimento, ou seja, qualquer dia entre hoje e 2020, o seu investimento não vai andar em linha reta. Ele oscila um pouco, de acordo com taxa de juros, de acordo com risco no mercado, de acordo com expectativa no futuro. Então, você tem três certezas. Quando você aplica, não tem rendimento, mas você pré-fixa a taxa. Segunda certeza que a gente já consegue saber o quanto você vai ter de rendimento no futuro, se você segurar o seu investimento até lá. E o terceiro ponto é, se você resgatar em qualquer ponto entre hoje e esse vencimento, que seria 2020, você pode ter alguma surpresa, ou agradável, porque também pode ter uma surpresa para cima, ou desagradável, você pode ter uma surpresa para baixo também. Tá? Então, quando você pré-fixa, tenha muita certeza e consciência do que você está fazendo. Ou pré-fixe para um vencimento em que você pode segurar, ou pré-fixe para um vencimento apostando que a taxa de juros vai cair. Mas aí a gente já está falando de algo um pouquinho mais complexo aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente tem hoje, por definição, 4 tipos de títulos públicos no mercado. Quais são eles? Primeiro, a gente tem o Tesouro Selic, que é o título mais conhecido no mercado. Ele é o título mais líquido no mercado. O que ele é exatamente? Sabe quando o pessoal fala que a taxa básica de juros no Brasil subiu ou caiu, alguma coisa assim? É a Selic, né? E o Tesouro Selic rende 100% da Selic. Tá? Ele acompanha a Selic. Então, se a taxa de juros hoje básica, que é a Selic, ela está em 15%, esse título ele vai te remunerar em 15%. Se daqui a pouco teve uma reunião para negociar a taxa de juros e o governo decidiu que a taxa de juros agora é 10%, esse título que você tem vai render 10%. Tá? Então, ele é um título mega conservador. Por quê? Ele sempre vai ter um rendimento positivo, né? Você pode resgatar ele diariamente, e o bom é que ele nunca vai te dar uma surpresa desagradável, você sempre vai poder resgatar ele a qualquer momento. Ele tem um valor muito baixo de aplicação, então por si só já poderia ser uma alternativa para a maioria dos investimentos que você tem. Porque depois de estudar quase todo o mercado, eu consigo afirmar que esse título, que é simples demais e tem uma rentabilidade ok, já é uma das maiores rentabilidades do mercado. Tá? Então, a gente acabou de falar do Tesouro Selic. É o título mais simples e negociado no mercado.
Depois do Tesouro Selic, a gente tem o Tesouro Pré-Fixado. A gente deu uma palhinha agora há pouco, mas o que é o Tesouro Pré-Fixado? O Tesouro Pré-Fixado nada mais é do que uma taxa de juros que você pré-fixa no seu capital. Então, se você investir hoje R$200 mil em um investimento pré-fixado que vai te render 15%, você espera que você vai ter de rendimento 15% sobre 200 mil, ou seja, R$30 mil, certo? Aí você vai escolher o seu vencimento e em cima do seu vencimento você vai fazer já uma conta de juros sobre juros. Você já consegue saber o quanto você vai ter lá no final, tá? Então, como eu estava falando, essa aplicação ela é muito boa quando você achar que a taxa que você tem disponível para prefixar é confortável. Mas qual que é o problema? Se você prefixar em 15%, como a gente acabou de falar, e a taxa subir para 20%, para 30% ao ano, isso daqui pode te prejudicar, né? Porque você prefixou em 15% e hoje o mercado está pagando 20%, 25%, né? Então você não fez um bom negócio. Então quando você faz um tesouro pré-fixado, você corre um risco, né? E quando você corre um risco, você pode ganhar mais do que a média de mercado ou perder mais que a média de mercado, tá? Por isso, esse título é recomendado só para quem tem conhecimento, quem tem estômago ou para quem pode segurar esse título até o vencimento, tá? E os outros dois tipos de títulos, né? A gente falou sobre o Tesouro Selic, sobre o Tesouro Pré-Fixado, e os outros dois são o Tesouro Inflação com juros e o Tesouro Inflação sem juros, né? O que é isso? O Tesouro Inflação, como o nome já diz, ele reajusta o seu patrimônio pela inflação e te paga uma taxa extra. Ou seja, se você pegar R$100 mil e aplicar em um Tesouro Inflação pagando 6%, o que significa isso? Os seus R$100 mil vão ser reajustados pela inflação. Se a inflação for 10%, os seus 100 mil viraram 110 mil. Seu principal foi reajustado pela inflação. Os 100 mil viraram 110 mil porque a inflação foi 10%. E agora, em cima desses 110 mil, você vai ter esses 6% de juros, né? Porque você investiu em um título que paga a inflação mais 6%, você tinha 100 mil, agora você tem 110 mil e vai incidir esse rendimento de 6% sobre o seu principal mais a inflação, tá? Então, esse título ele é muito bom para garantir que você não vai perder poder de compra nunca, porque você sempre vai ter um reajuste acima da inflação, tá? Agora, qual que é a diferença entre o com juros e o sem juros? A diferença é que o com juros vai te pagar esses 6% na sua conta. O sem juros vai acumulando esses 6% no título, tá? Não tem melhor nem pior. Tem só o mais adequado para você. Então, de novo, a gente está falando daquela liberdade, daquela autonomia que o Tesouro Direto oferece, tá? A gente tem outros títulos também no Tesouro Direto, mas esses são os 4 principais. Os outros, se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar aqui embaixo e eu respondo para você. Beleza? Mas vamos lá. Quais são os impostos que a gente paga no Tesouro Direto? A gente tem 2 principais. A gente tem o principal, que é o imposto de renda, que é difícil você se safar disso no Brasil e nos investimentos. E o imposto de renda no Tesouro Direto, ele segue a tabela regressiva de imposto. O que é a tabela regressiva de imposto? A tabela regressiva é o seguinte: se você deixar o seu capital investido entre 0 e 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o seu lucro, tá? Então, se você deixar o seu dinheiro e resgatar entre 0 e 6 meses, você vai pagar 22,5% sobre o seu lucro. Se você resgatar entre 6 meses e 12 meses, você vai pagar 20% sobre o seu lucro. Se você resgatar entre 12 meses e 24 meses, ou seja, entre 1 ano e 2 anos, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. E
como o nome já diz, né, a tabela regressiva, quanto mais tempo passa, menor o imposto, porque ela é regressiva. Depois de 2 anos, você atinge o melhor patamar, que é o patamar de 15% de imposto. Por isso, quando você está investido em um tesouro direto, alguma coisa assim, você tem que pensar que quanto mais tempo, melhor em questão de imposto, só que você atinge o ápice de imposto depois de 2 anos. Então, quando você passa 2 anos, é um possível momento de você pensar em uma realocação. Mas não que isso seja uma recomendação, porque, na verdade, a ideia é que você fique o maior tempo possível com o tesouro, né, com o título público. Porque aí você evita essa cobrança de imposto antecipada para você trocar por outro título. Tá? Então eu falei de 4 principais títulos. Tesouro Selic, que paga mais ou menos 100% da Selic. Tesouro pré-fixado, que você escolhe uma taxa já pré-fixada disponível na plataforma. E Tesouro Inflação, com juros e sem juros semestral. Né? Paga sempre inflação mais uma taxa de juros, e um paga juros na conta semestralmente, o outro vai acumulando junto com o seu principal. Beleza? Então vamos lá. Continuando ainda na linha dos impostos, a gente tem outro imposto também um pouco menos conhecido, a fundo. Talvez de nome você já conheça. Mas esse imposto menos conhecido é o IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. O que é o IOF? É basicamente uma ferramenta que o governo acaba utilizando para incentivar o mercado financeiro. Imagina que ruim seria se eu aplicasse e retirasse muito rápido. Eu tiro previsibilidade do outro lado, né, do banco, até do governo. Então o IOF ele funciona da seguinte forma: ele incide nos primeiros 30 dias na sua aplicação em Tesouro Direto. Tá? Só que ele só incide se você resgatar. Se você deixar o seu dinheiro investido por mais de 30 dias, o IOF não existe mais. Ele só existe se você resgatar no primeiro mês. Como que funciona? Se você aplicasse hoje e resgatasse amanhã, você pagaria 99% de IOF. O que significa isso? Se você tivesse ganho R$100 no primeiro dia, você iria pagar R$99 de imposto. No segundo dia, essa taxa que era 99% virou 96%. No terceiro dia, essa taxa virou 93%. E ela vai caindo até que depois de um mês essa taxa é zero. Tá? Isso é só para te desincentivar a ficar negociando muito antecipadamente a sua posição. Tá? Então o IOF também incide sobre os títulos públicos. Então vamos lá. Os títulos públicos, eles são líquidos, ou seja, você consegue resgatar eles imediatamente. Você consegue resgatar eles diretamente, como eu já disse, mas o problema é que você precisa estar muito atento nisso. Porque é o seguinte, lembra que eu falei de 4 títulos principais? No Tesouro Selic, ok, você não tem nenhuma preocupação. Você pode usar esse dinheiro, né, esse investimento, como caixa. Você pode usar isso como liquidez, desde que você resgate depois de um mês. Você não precisa se preocupar, você tem realmente uma liquidez. Né? Lembrando que a definição de liquidez não tem a ver só com você resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. A definição de liquidez tem a ver com você resgatar o seu dinheiro a qualquer momento sem ter um grande prejuízo sobre o seu valor. Tá? Se você tem R$100.000, vai resgatar 50 mil, você não tem liquidez muito boa sobre isso. Tá? Então, a gente tem 4 títulos principais. O Tesouro Selic, você tem liquidez, você consegue resgatar na hora que você quiser. O Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Inflação com juros e sem juros, você pode resgatar a qualquer momento. Então você tem uma grande liquidez sobre isso. O problema é que se você estiver precisando de dinheiro ou estiver acreditando que pode precisar de dinheiro, você não pode aplicar aqui. Porque se você aplica aqui, você pode ter um baita susto. Porque se você investe em um título desses, a taxa de juros começa a subir muito, o seu título perde atratividade. Né? Se você investiu a 10% ao ano, a taxa de juros foi para 15%, e você pré-fixou em 10%, o seu título perdeu valor. Então, se você quiser vender antecipadamente, você vai até conseguir. Você vende hoje mesmo.
Mas o problema é, você pode ter uma penalidade por isso, tá? Então, o Tesouro tem liquidez? Tem. Mas você não deve investir em todos os títulos acreditando que pode esgotar em qualquer dia. Para esses últimos três, Tesouro pré-fixado, Tesouro inflação, inflação com juros, você deve investir ou para segurar até o vencimento, e para isso o Tesouro oferece opções mais curtas, 2017, 2019, por aí vai, e opções mais longas, até 2050. Então você precisa investir em algo que te atenda muito bem, tá bom? Vamos lá. Sobre a dificuldade de investir no Tesouro Direto. É difícil investir no Tesouro? Bom, é ridiculamente fácil investir no Tesouro, né? Você consegue fazer isso através de praticamente qualquer instituição, principalmente através do seu banco. Mas o grande problema é que o seu banco, por exemplo, ele não tem uma motivação de te ajudar nisso. Pelo menos não na maioria das vezes. Porque quando você vai investir em um CDB do banco, ou em uma poupança, ou em um fundo do banco, o que você está fazendo na verdade? Você está dando o seu dinheiro para o banco, e agora o banco tem carta branca para ele emprestar esse dinheiro para alguém se ele quiser, né? Só que o que acontece se você investir no Tesouro? Você vai emprestar dinheiro para o governo e o governo vai fazer o que ele quiser. Então, quem costuma dificultar isso é geralmente o intermediário. Porque o intermediário ele não tem uma grande motivação em te ajudar, tá? Mas investir no Tesouro é simples? Sim, é mega fácil, tá? Você precisa de pouquíssimas coisas para conseguir abrir uma conta e investir num Tesouro Direto, tá? Vamos lá. No Tesouro Direto, tudo que eu falei até agora se resume a ele é simples, né? Basicamente isso. Mas ele pode ser complicado também. Aqui eu não vou entrar no grau máximo de complicação, mas eu vou falar um pouquinho sobre um ponto que é complicado, mas que também tem muita gente ganhando dinheiro por aí. Quando você opera através do Tesouro Direto, você pode operar como um investidor, né? Você colocou no título, quer esperar até o vencimento, ou você pode especular com esse título. Então, o que significa isso? Vou imaginar dois cenários. O primeiro cenário, você hoje consegue pré-fixar no Tesouro Direto a uma taxa de 14% ao ano. Hoje, a taxa de juros no mercado é de 14% ao ano também. Só que você acha, né, você acredita, porque você estudou, você leu, você ouviu, que a taxa de juros no mercado vai cair para 10% ao ano. O que você faz? Você pré-fixa. Porque se você pré-fixar 14% ao ano e a taxa cair para 10% ao ano, você tem um título muito valioso na mão. Ninguém mais consegue investir a 14% ao ano. Só você, porque você se aproveitou disso quando o mercado te dá a possibilidade. Agora, hoje, né, que a taxa caiu, por exemplo, para 10%, você tem um baita prêmio na mão, você pode ou segurar o seu título até o vencimento, que é muito bom, porque você está ganhando 4% acima do mercado, ou você pode revender esse título para o Tesouro, porque ele é obrigado a recomprar, ele te dá liquidez, ele garante isso, e você não vai vender pelo preço que você pagou, proporcionalmente. Você vai vender o seu título com um lucro muito exorbitante, tá? E esse lucro exorbitante é o que os investidores mais agressivos, geralmente com mais conhecimento, buscam no mercado. Eles buscam essas oscilações, né? Eles estão procurando por esse tipo de movimentação, porque aqui é onde eles ganham mais dinheiro, né? Assim, tem gente que ganha 30% no mês usando uma aplicação como essa, mas também tem gente que perde, né? Enfim, mas é só para dar uma noção do que é especular com o Tesouro Direto. Agora, imagina que a taxa caiu, está em 10%. Agora você estudou de novo, analisou, ouviu e tudo mais. Você acha que a taxa de juros vai subir. Se a taxa de juros subir, o que você faz? Você não prefixa a sua taxa. Porque se você prefixar 10 e tiver 14, é óbvio, não vai valer a pena para você. Então você pós-fixa a sua taxa. Tá? Você vai investir uma taxa que vai render de acordo com algum índice, como a Selic, por exemplo. Então se a Selic for subindo,
e lembrando que o Tesouro Selic segue a Selic, seu rendimento vai aumentando. Aí você acha que ele vai cair de novo, você transfere para um pré-fixado. Depois você acha que vai subir, Selic, pré-fixado, e assim vai. Né? E se você acertar esses grandes movimentos, você vai ganhar muito dinheiro, mas com cautela. Tá? Ok, agora a gente falou de dois riscos, né? Vamos falar do primeiro, que é bem rápido. Desculpa, agora a gente falou sobre a rentabilidade, vamos falar sobre dois riscos. O primeiro a gente já falou por cima, que é o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É isso que a gente acabou de falar. Se você vender o título antes da hora, você ter um risco de perder preço em função de como ele está sendo negociado no mercado. Esse risco, eu não posso dizer que ele é grande, porque você consegue acabar com esse risco 100%. Então, por exemplo, se você investir em um Tesouro Selic, você não tem esse risco de mercado. Tá? O governo ele recompra de você e você não vai ter nenhuma surpresa. Se você investir em um título pré-fixado ou em um Tesouro Inflação, para um vencimento específico, você acabou com o risco de mercado também. Agora, se você investir sabendo que você vai precisar sair antes, o Tesouro Inflação e o Tesouro Pré-fixado, eles te apresentam um risco enorme, enorme. Porque assim como você pode ganhar 30%, você pode perder 30%. Se você sair, exclusivamente se você sair antes do vencimento. Então o risco de mercado é grande. Agora, o outro risco, que geralmente é o mais preocupante, que é o que a gente sempre se preocupa quando a gente vai investir em algum lugar, é o risco de crédito. O risco de crédito é o que te faz não investir em um banco pequeno com medo que ele quebre. Se ele quebrar, ele vai levar o seu dinheiro, ele não vai conseguir te pagar. Esse é o risco de crédito. É o risco de um default, que a gente chama. O risco de default no Tesouro Direto, eu posso afirmar que ele é um dos menores que existem no Brasil. Tá? Ele é muito conservador, porque o risco que você tem aqui é o governo não conseguir te pagar. Mas vamos refletir por um momento. Se o governo não conseguir te pagar, saiba que quase todos os fundos no mercado financeiro investem em títulos públicos e tesouro direto. Se eles não conseguirem te pagar, eles também não conseguiram pagar ninguém. Então tudo isso vai quebrar. Ou quase tudo vai quebrar. E se quase tudo isso quebrar, é um efeito bola de neve. E tudo vai quebrando junto. Então é muito difícil que o governo não consiga honrar isso. Outra coisa, o governo está acima dos bancos, geralmente. Então, se você confia em investir no Itaú, em um Bradesco, em um Santander, em um Safra, qualquer coisa assim, por que não confiar no Tesouro? Assim, óbvio, assim, eu não vou entrar em discussão política aqui, mas, por teoria, o governo tem uma máquina que eles apertam um botão e imprimem dinheiro. Assim, óbvio, foi uma força de expressão aqui, mas eles conseguem imprimir dinheiro se eles não conseguirem pagar. Isso daqui não vai gerar um efeito bom na economia, vai gerar inflação, vai gerar uma desordem e tudo mais, só que eles te pagaram. Tá? Então, o governo geralmente é o último na escala de algum problema, de algum default que possa ocorrer. Então, para resumir, o risco de crédito é baixíssimo quando você investe via Tesouro Direto. Tá? Vamos lá. Agora, aproveitando esse gancho do risco de crédito do Brasil, qual que é o investimento mais conservador do mundo? Você pode estar pensando agora no ouro, alguma coisa assim, mas o investimento mais conservador, excluindo o lado do ouro, é o Tesouro Direto dos Estados Unidos. Né? É o que eles chamam de Treasury norte-americano. A economia nos Estados Unidos ela é muito sólida. Ela é, por teoria, a economia mais sólida do Brasil. E se ela é a economia mais sólida do mundo, significa que eles não precisam pagar uma taxa de juros alta para você investir lá. E aí é por isso que a gente acha hoje curiosidades no mercado de que os Estados Unidos paga uma taxa próxima de 0%, enquanto o Brasil paga uma taxa acima de 10%. Tá? Por que a gente paga uma taxa dessa? Porque a gente precisa pagar muito para poder captar, porque existe a percepção do risco Brasil. Tá? Então, de novo, o investimento mais conservador do mundo é o Tesouro Direto dos Estados Unidos. Do Brasil, Tesouro Direto do Brasil. Tá? Mas vamos lá.
Você já parou para se perguntar o porquê do banco nunca ter te oferecido um investimento em tesouro direto? É possível até que alguma vez até comentar no assunto, mas a experiência que eu tenho é que geralmente, quando você vai atrás do gerente para falar sobre isso, ele te desincentiva a investir no tesouro. Porque, pensa bem, hoje, da onde que vem o maior lucro do banco? Vem da intermediação financeira, vem do spread bancário. Assim como eu já usei um exemplo agora há pouco, se você vai pegar o seu dinheiro e vai investir em uma poupança, o banco está feliz da vida, porque ele vai pegar esse seu dinheiro da poupança e vai emprestar para alguém. Então, como funciona o mercado financeiro no Brasil e no mundo, né? O banco, não é exatamente assim, mas você vai conseguir captar a mensagem. O banco, ele vai chegar para você e vai falar assim: olha, me empresta seu dinheiro, me empresta 100 mil reais. Em troca disso, eu vou te pagar 1% ao mês. E o banco vai pegar esse seu dinheiro, vai chegar para alguém que está querendo comprar um imóvel e vai falar: olha, eu financio o seu imóvel aqui a 2% por mês durante 30 anos. Então, ele vai ficar ganhando a diferença entre o valor que ele emprestou e o quanto ele te pagou, né? É assim que o banco ganha. Então, se você investir em uma poupança, em um CDB, em um fundo, em qualquer coisa assim, o banco sempre vai emprestar. Mas a diferença é que cada sigla significa que o banco pode emprestar para uma coisa. Exemplo, não é exatamente assim, mas se você investir uma LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, o banco vai pegar e vai emprestar para alguém que está financiando o imóvel. Se você investir um CDB, o banco vai pegar e vai emprestar para alguém que, por exemplo, está no cheque especial. Então, a ideia é colocar um monte de título que serve para a mesma coisa, que é para o banco captar recursos e emprestar na outra ponta. Mas o Tesouro Direto, ele quebra todo esse paradigma. Porque se você investir no Tesouro Direto, o banco ele não pode emprestar o seu dinheiro. E aí sim ele fica frustrado, porque ele não consegue ter um retorno sobre a sua carteira tão grande quanto ele teria se ele conseguisse te convencer a comprar outro produto dele. Tá? Então é basicamente por isso que o banco não costuma oferecer tesouro direto para todo mundo. Né? Algumas pouquíssimas vezes ele faz isso, mas isso não é o default dele. Ele não costuma fazer isso proativamente. E é por isso que ele não faz. Espero que você tenha entendido o recado. E vamos lá. Qual que é o valor mínimo para se aplicar em tesouro direto? Quando você vai investir algum título, a gente falou aqui já sobre um tesouro Selic, tesouro inflação, tesouro pré-fixado. Você não vai simplesmente pegar e investir, eu quero investir 500 mil reais em um tesouro Selic. Você não vai investir 500 mil reais em um tesouro Selic. Você vai ver o quanto está custando um preço unitário de tesouro Selic, é o que a gente chama de PU, tá? Então vamos supor que esse PU esteja custando R$1.000. Então você vai poder comprar quantidades, certo? De IPU. Então se você comprar 10 quantidades de IPU, você vai comprar 10 vezes R$1.000. Você comprou R$10.000. Se o PU estiver custando R$1.100, você vai comprar 10 unidades de IPU, você vai multiplicar 10 por 1.100, tá? Então, assim seria a forma mais conhecida, né, de você negociar um título no Tesouro Direto. Mas qual que é a diferença entre o Tesouro Direto e as outras aplicações? Sabe esse IPU que eu falei, de R$1.000? Você pode negociar até 1% dele quando você vai comprar e vender alguma coisa. Então, um PU de 1.000 significa que 10% de 1.000 é 100. 1% e 1% é R$10. Então, se você tivesse R$10 nesse caso, você conseguiria comprar alguma coisa. Tá? Então, você consegue negociar até 1% do PU nos títulos públicos. Tá? Então, você não precisa comprar uma unidade. Você pode comprar 0,01 unidades. Tá? Então, isso significa que o valor mínimo é realmente baixo. Você consegue comprar com R$30, R$50, vai depender do dia e dos títulos disponíveis. Mas, de novo, isso significa que é um investimento acessível. Não só para quem não tem tanto capital, mas para quem tem muito, às vezes cai uns juros na conta, alguma coisa assim, e você pode aplicar essa quirela que está na sua conta. Tá bom? Então, esse é o mínimo.
não existe, mas realmente é baixo e acessível.